Opa, estamos de volta. Eu sou o professor José Santos, aqui da Escola Centro de Ensino Professor Francisco Xavier Rodrigues do Carmo, em Santa Luzia do Paruá, Maranhão, e estamos aqui para mais uma aula. Sejam todos bem-vindos à nossa sala de aula, meus queridos. Portanto, dando início a partir de agora, hoje nós vamos estar falando de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, são aulas simplificadas para facilitar o teu desenvolvimento, o teu raciocínio lógico nos cálculos. E também facilitar o teu aprofundamento nos estudos, né? Se aprofundar em cada conteúdo. Então, uma forma simplificada da gente estar estudando e vendo cada um desses conteúdos. Portanto, grandeza diretamente e inversamente proporcionais, nós vamos estar vendo aqui, olha. Grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, aumentando uma delas, a outra aumenta na mesma razão da primeira. Então, vejam só. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, aumentando uma delas, a outra aumenta na mesma razão da primeira. Tá? Vamos verificar aqui, exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Ó. Um veículo que corre 80 quilômetros em uma hora. Vejam só, se em uma hora o veículo percorre 80 quilômetros, se ele mantiver a mesma velocidade, em 2 horas ele vai dobrar a velocidade. Ou seja, em 2 horas eu vou multiplicar 2 vezes 80, vai passar para 160 quilômetros. E em 3 horas, mantendo a mesma velocidade. 3 horas, 3 vezes 8, 24, ou seja, 3 vezes 80, 240. Então, em uma hora, 80 quilômetros, em 2 horas, 160 quilômetros, em 3 horas, 240 quilômetros. Observem que as grandezas aqui estão aumentando. Aqui elas estão aumentando também, ó, na mesma proporção. Isso são grandezas diretamente proporcionais, que aumentando uma, a outra também aumenta, tá? Vamos lá. Se em 4 horas, quanto seria? Tá? Em 7 horas, quanto seria? Quantos quilômetros percorridos seriam? Portanto, ó, verifiquem que em 4 horas, se ele mantiver a mesma velocidade, em 4 horas já seria 320 quilômetros, em 7 horas 560 quilômetros, tá bom? Ainda nas grandezas diretamente proporcionais, aqui nos conceitos, nós podemos observar que enquanto o tempo aumenta, a distância percorrida também aumenta. Dizemos então que o tempo e a distância são grandezas diretamente proporcionais. Tá? E agora, nós vimos conceito inicial de grandezas diretamente. Agora vamos ver de inversa. Grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando, aumentando uma delas, a outra diminui na mesma razão da primeira. Hoje é o contrário, agora as duas aumentavam. Agora, se uma aumenta, a outra diminui. Aí são grandezas inversamente proporcionais. Há uma inversão. Como, por exemplo, o carro vai numa velocidade incrível. Daqui para Zedoca, o cara percorreu a 120 quilômetros por hora, portanto, ele gastou só uma hora para chegar em Zedoca. Mas aí, depois que o tempo passou, a estrada ficou ruim, aí daqui para Zedoca, o cara já não pôde mais correr a 120 quilômetros por hora, ele já correu a 60 quilômetros por hora. Então, daqui para Zedoca a 60 quilômetros por hora, ao invés de fazer o percurso em uma hora, como ele fez da primeira vez, ele já aumentou para 2 horas, já gastou mais tempo, diminuiu a velocidade, aumentou o tempo, gastou mais tempo para chegar. E se ele correu mais devagar ainda? A buraqueira aumentou, né? Nossa estrada federal, daqui para Zedoca, 40 quilômetros por hora, bem devagar que o cara está. Aí, olha, se ele está a 40 quilômetros por hora, ele já vai gastar 3 horas de Santa Luzia do Paruá até Zedoca, tá? Ou seja, ele vai diminuindo a velocidade, tá? Ele vai diminuindo a velocidade, o tempo para chegar vai aumentando, tá? Observe, enquanto uma grandeza aumentou, a outra diminuiu. Isso são grandezas inversamente proporcionais, ok? Então aí conceitos iniciais de grandezas inversamente proporcionais. Vamos só passar rapidinho, mostrando aqui se por acaso em 4 horas qual seria, né? Tá, vamos ver aqui rapidão aqui exemplos de como proceder com grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Nestes exemplos aqui, meus queridos, nós vamos verificar agora o seguinte. Se duas grandezas são diretamente proporcionais,
as setas vão ficar, ó, apontando para cima. Nós matemáticos, nós costumamos brincar com a seguinte situação. Direta, diretamente proporcional. Direta começa com a letra D. D de Deus. Deus está onde? Deus está lá em cima, está lá no céu. Então, direta, aponta para cima. Letra D, de Deus. Então, grandezas diretamente proporcional, setinha para cima. Tá? Então, vejam só. Se duas grandezas são inversamente proporcionais, então ficarão assim. Aqui aumentou o valor, vai ficar para cima. E aqui diminuiu o valor, vai ficar para baixo. Então, olha, em cima, Deus de direta. Inversa, embaixo, inferno. I de inversa. Então, inversa para baixo. Direta aponta para cima, inversa aponta para baixo. Portanto, dando continuidade, ó, é uma regra prática que facilita o cálculo de problemas que envolvem duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Tá? Vamos ver lá. No exemplo aqui, olha. Em 4 horas, uma bicicleta percorre 60 quilômetros e em 6 horas ela percorre 90 quilômetros. Meus queridos, vamos ver esse exemplo prático rapidinho. Se em 4 horas ela percorreu 60 quilômetros, aqui aumentou o tempo para 6 horas e aumentou o espaço percorrido para 90 quilômetros. Então, quer dizer, ó, aumentou o tempo, aumentou o espaço percorrido. Portanto, são grandezas diretamente proporcionais. Olha. Então, são grandezas diretamente proporcionais porque, na medida as grandezas aumentaram na mesma proporção. Tá bom? Vamos ver agora aqui um outro exemplozinho. Olha. Quilômetros por hora e tempo. 90 quilômetros por hora. O carro a 90 quilômetros por hora, ele percorreu um determinado percurso, ele fez um determinado percurso em 45 minutos. Bom, ele aumentou a velocidade para 120 quilômetros por hora e ele fez o mesmo percurso em menos tempo, em 33 minutos. Ou seja, a 90 quilômetros por hora, ele chegou em 45 minutos. Ele aumentou a velocidade, chegou mais rápido ao destino dele. Esta grandeza, ela aumentou ou diminuiu? Daqui para cá ela aumentou. Portanto, se ela aumentou, vamos ver, essa daqui vamos considerar como direta, uma setinha para cima, tá? Essa outra aqui, essa outra grandeza, daqui para cá, ela aumentou ou diminuiu? Ela diminuiu, vamos considerá-la como inversa, apontar para baixo, porque diminuiu o valor. Então, observe, são duas grandezas inversas. A velocidade aumentou, mas o tempo diminuiu, tá? Portanto, um exemplo aqui, ó, um exemplo de grandeza diretamente proporcional e aqui exemplo de grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Continuando, meus queridos, vamos verificar, tá aí as tarjazinhas para vocês lerem, tá? E observarem, mas vamos dar continuidade. Vamos agora para o exemplo prático. No primeiro exemplo, eu tenho um aqui bem simples para a gente poder começar a interpretar. Um pacote contém 35 chocolates. Qual é o total de chocolates contidos em 4 pacotes iguais a esses? Agora vocês observem aí. Estão me ouvindo bem? Bacana. Eu vou começar a solução do meu problema da seguinte forma, montar. Eu vou verificar, descobrir quem são minhas grandezas. A minha primeira grandeza é pacote, a outra grandeza é chocolates. O pacote, primeiro, um pacote, ele contém 35 chocolates. E depois, eu aumentei para 4 pacotes. Ele vai ter quantos chocolates? O que eu vou verificar? Se um pacote contém 35 chocolates, então 4 pacotes, aqui vai aumentar, vai ter mais chocolates ou vai ter menos chocolates? Se aumentou aqui, aqui também vai aumentar. Então, se aqui aumentou, olha, esta seta vai ser apontada para cima, grandeza direta, aumentou. Essa outra, se um pacote contém 35, 4 pacotes, lógico que vai conter muito mais. Portanto, também setinha para cima, porque eu sei que este valor também vai aumentar. Daí eu monto aqui a minha proporção, olha, 1 para 4 está para 35 para x. Daí eu vou, produto dos meios, ó, sempre vamos multiplicar primeiro o que tem a incógnita. Não importa a posição dela, vamos multiplicar primeiro para evitar perder mais tempo. Está mudando de membro, está trocando de sinal, para evitar isso. Então vamos multiplicar sempre primeiro pelo que tem a incógnita. Quando eu multiplico 1 vezes x, eu vou encontrar 1x.
Quando eu multiplico 4 vezes 35, eu vou encontrar 140. Portanto, ó, 1 vezes x dá 1x e 4 vezes 35, 140. Aqui não tem mais o que eu multiplicar, pessoal, o que eu resolver. Já encontrei, o valor de x é 140. Isto significa que o total de chocolates será 140. Um pacote vai ter 35. 4 pacotes vai ter 140 chocolates. Resolvemos aí o nosso primeiro probleminha. Beleza? Compreendido? Qualquer coisa, voltem um pouquinho, observem mais uma vez e vamos em frente. Portanto, vamos agora para essa outra. Certa máquina produz 90 peças, deixa eu ver se sai aqui, não saiu, ficou um pouco na frente aqui, mas não tem problema. Mas vai dar para a gente acompanhar, olha. Certa máquina produz 90 peças, ó, tá aqui, ó, certa máquina, tá coberto aqui, mas vai dar para identificar. Certa máquina produz 90 peças, trabalhando durante 50 minutos. Quantas peças produzirá em 1 hora e 20 minutos? Ora, eu já sei que uma certa máquina ela produz 90 peças e ela trabalha 50 minutos. Se ela trabalhar 1 hora e 20 minutos, ela vai produzir mais ou menos. Então, eu vou montar minha grandeza. A produção, a máquina produz 90 peças. Essa é a produção. O tempo que ela leva para produzir essas 90 peças é de 50 minutos. Aí eu vou verificar. Em 1 hora e 20 minutos, tá? Em 1 hora e 20 minutos, ela vai produzir mais ou menos. Então, eu vou verificar. Ela vai produzir mais peças ou menos peças. Eu tenho que igualar minhas grandezas. Como aqui está em minuto, eu vou pegar 1 hora e 20 minutos, transformar tudo em minuto. 20 minutos está aqui. 1 hora é igual a 60 minutos, então 60 mais 20 dá 80 minutos. Portanto, a minha grandeza de tempo é minuto, 50 minutos e 80 minutos. Daí eu vou montar também agora a minha proporção. Ó. Verificando aqui, olha, passei antes, né? Não lembrei, mas vamos lá. As peças, aqui, se ela produz 90 peças em 50 minutos, em 80 minutos ela vai produzir muito mais. Então, quer dizer que aumenta essa grandeza, aumenta essa outra também. Se aumentaram as duas grandezas, quer dizer que elas são diretamente proporcionais, setinha para cima. Pronto, já que são diretamente proporcionais, né, eu não tenho que inverter, vou só pegar e montar a minha proporção 90 para x, que é igual a 50 para 80. Daí eu vou fazer o que? Olha, vou agora fazer produto dos meios igual ao produto dos extremos. Eu vou multiplicar x vezes 50, que dá 50x, e vou multiplicar 90 vezes 80, que dá 7.200, tá? 7.200. X vai ser igual a 7.200 dividido para 50, tá? Então, se 7.200 dividido para 50, então quer dizer que x vai ser igual a 144. Ou seja, a máquina produz 90 peças em 50 minutos e em 1 hora e 20 minutos ela vai produzir 144 peças. Aumentou a grandeza, aumentou a outra grandeza, por isso que elas foram diretamente proporcionais. Bem, portanto, em 1 hora e 20 minutos, a máquina produzirá 144 peças. Muito bem, acredito que todos estejam compreendendo, tá? E vamos em frente, vamos continuar para mais um exemplo para facilitar e melhorando mais o desenvolvimento do raciocínio lógico de todo mundo. Neste exemplo aqui, nós vamos tratar de tempo mais uma vez, tá? E velocidade, vamos ver. Um carro gastou 5 horas para percorrer de Santa Luzia do Paruá a Bacabal a uma velocidade média de 100 km por hora. Com qual velocidade o carro faria o mesmo percurso em 4 horas? Verifiquem só, meus queridos. Vamos identificar nossas grandezas. As nossas grandezas são, eu tenho a velocidade média, tá? E eu tenho também as horas, que eu posso colocar hora ou posso colocar tempo, é a mesma coisa. A velocidade média era de 100 km por hora, tá? E ele fez o percurso em 5 horas. Bom, agora, com qual velocidade ele faria o percurso para chegar em 4 horas? Agora eu quero que vocês analisem comigo. Correndo a 100 km por hora, ele gastou 5 horas para chegar lá. Para ele chegar mais rápido, ó, diminuiu para 4. Para ele chegar mais rápido,
ele vai aumentar ou diminuir essa velocidade? Lógico que se ele quer chegar mais rápido, ele vai ter que aumentar a velocidade. Se aumenta, então essa daqui, ó, a setinha dela é para cima. Esta diminuiu, a setinha para baixo. O que que vai indicar para nós? Indica que nós temos aqui duas grandezas inversamente proporcionais. Professor, mas o que que eu faço agora com as grandezas inversamente proporcionais? Vamos lembrar que a diretamente proporcional eu pegava do jeito que está aqui e montava a minha proporção. Agora eu vou manter a primeira, aqui tem o x, né, aqui tem a incógnita, eu sempre vou mantê-la, tá? Do jeito que está. Então tá aqui, olha. 100 para x vai ser igual a quem? Agora esta eu vou inverter. Aqui eu vou pegar, este vai ficar como antecedente e este vai ficar como consequente. Portanto, ao invés de ficar 5 para 4, ficará 4 para 5. Daí eu só multiplico. X vezes 4, que é igual a 4x, tá? E 100 vezes 5, que é igual a 500. Olha, agora eu vou resolver minha equaçãozinha aqui. X é igual a 500 dividido para 4. Portanto, x é igual a 125. Logo, meus queridos, o carro gastaria 120, aliás, o carro andaria a 125 km por hora para poder chegar ao destino mais rápido. Se ele faria em 5 horas a 100 km por hora, para ele chegar mais ligeiro ao seu destino, ele aumentou a velocidade para 120 km por hora. Muito bem, dei uma pausazinha, olhem bem direitinho o problema, analisem, interpretem e vamos seguir em frente. No próximo exemplo agora, né, os próximos exemplos agora é de um exercício proposto, tá? E esse exercício proposto eu quero que vocês façam o seguinte, ó, analisem a primeira questão, depois que analisarem, respondam, identifiquem as grandezas e verifiquem se elas são inversa ou diretamente proporcional e resolvam. Façam a mesma coisa, tá? Façam a mesma coisa com a seguinte, tá? Eu tirei aqui rapidão, deixa eu só botar aqui. Tá. A primeira. Exercício proposto. Tá aqui. Aí, no caso, tá aqui a primeira questão, segunda questão, terceira questão. Depois de resolvidas, aí vocês vão analisar bem direitinho se realmente faz sentido a resposta de vocês. E qualquer coisa, podem entrar em contato comigo para a gente tirar dúvida. Tá bom, meus queridos alunos? Então, um grande abraço a todos, tá? E fiquem com Deus.